Senhor presidente Jorge Rato, a quem externo meu abraço nessa tarde, companheiro de tantos anos de Câmara Municipal, dizer que da satisfação e da alegria de chegar a essa casa junto com Vossa Excelência. Cumprimentar aqui os deputados presentes, o deputado Gasparini, que me antecedeu, o deputado Marcos, a deputada Ana, o deputado Rilo, enfim, os deputados aqui presentes que nos acompanham nesse momento, funcionários, servidores, assessores da casa, companheiros de imprensa, os que nos acompanham aqui também no plenário dessa casa, e a você que nos acompanha pela TV Assembleia, muito boa tarde. O assunto que me traz à tribuna essa tarde é, na minha forma de ver, na minha perspectiva, um dos mais importantes, para não dizer um dos mais graves assuntos que tem acontecido nos últimos dias no nosso estado e que envolvem atividades econômicas, principalmente aquelas voltadas à produção de roupas no nosso estado. Fomos surpreendidos a semana passada com uma quantidade enorme de denúncias que a imprensa nos trouxe, alguns programas de televisão, imprensa escrita, grandes jornais, internet, que apontam que São Paulo, ainda no século XXI, tem cidades, tem a sua capital, e é um estado ainda onde existe condições análogas ao trabalho escravo. Existem trabalhadores nesse estado sendo submetidos a condições de humilhação semelhantes à de escravidão. E diga-se aí, ao se falar em condições semelhantes à de escravidão, diga-se aí que são trabalhadores que vivem em oficinas de costura, principalmente na região do Bom Retiro, do Brás, no centro aqui em São Paulo, trabalhadores esses que vivem privados dos seus direitos mínimos trabalhistas, trabalhadores esses que são expostos a ganhos irrisórios, que têm salários medíocres por uma jornada de 14, 15, 16 horas, trabalhadores esses que são privados sequer de condições dignas de banho, não podem tomar banho quente, são obrigados a viverem e a morar no mesmo lugar onde trabalham de pé durante o dia. É inacreditável, é impensável imaginarmos que isso ainda acontece em pleno século XXI, na cidade mais rica e no estado mais rico do país. Mas eu estava ali sentado, pensando, rabiscando algumas linhas, pensando algumas coisas para falar aqui, e gostaria também de agradecer aos parlamentares dessa casa que foram sensíveis ao pedido de CPI que apresentei com mais de 40 assinaturas dos parlamentares dessa casa e que propõe a investigação imediata desses fatos que envolvem uma grande rede de lojas, uma multinacional, mas não é apenas ela. Um sem número de oficinas, segundo denúncias da Folha de São Paulo no final de semana, aproximadamente outras 20 grifes, enfim. Na verdade, o pedido de CPI, o qual já fiz o agradecimento à sensibilidade que essa casa teve, e insisto que devemos implantar e instalar essa CPI imediatamente, mas o fato é que isso, na verdade, é a ponta de um iceberg, porque os fatos que estão aparecendo, na verdade, é de comprovação mundial, que onde existem indícios de trabalho escravo, junto com isso também tem exploração sexual, junto com isso também tem tráfico internacional de pessoas, junto com isso tem um tanto de outras mazelas que são graves violações, graves crimes contra os direitos humanos. E aí, essa casa não pode ser de forma alguma, nem omissa, nem insensível em relação ao que está acontecendo. E nesse sentido, a CPI é absolutamente oportuna. Só dessa grande rede de lojas, o Ministério do Trabalho, numa pequena fiscalização que fez, autuou uma única rede 52 vezes.
52 vezes, deputada Ana. Inacreditável, inacreditável. Agora, o fato, pensando aqui, o fato é que, independentemente dessas denúncias, nós olhamos para a cidade e para o país e vemos a economia se desenvolvendo. Aliás, vemos um tanto de gente, vemos os governos proclamando aos quatro cantos os crescimentos da nossa economia. Isso, o que é positivo tem que se reconhecer. Mas o fato é que, junto com esse crescimento, vemos também o crescimento da concorrência global. Vemos também o crescimento da concorrência entre cidades. São Paulo é hoje um polo mundial de produção de roupas e entrou na concorrência. E nesse momento em que a economia vai se tornando pujante, nesse momento em que os olhos do mundo estão voltados para São Paulo e para o Brasil, nós não podemos perder a oportunidade de mostrar ao mundo a responsabilidade que temos com a questão dos direitos humanos, que é muito mais importante do que o desenvolvimento econômico. É um desenvolvimento econômico humanizado, sustentável e comprometido com as pessoas. Nós não somos a China e nem temos o papel da China na economia mundial. E eu não quero aqui fazer, o meu pronunciamento não é voltado em relação a críticas à China, mas o fato é que a grande comunidade internacional espera do Brasil uma outra atitude em relação ao desenvolvimento econômico, outros compromissos, até porque nós temos uma tradição histórica das nossas escolas políticas de respeito aos direitos humanos. Nós somos um país que se diferencia por isso. Agora, o fato é que, em meio a esses movimentos da economia mundial, em meio a essa onda de crescimento, em meio a esse fluxo de imigração que São Paulo vem tendo, essa nova onda de imigração, até pouco tempo inimaginável, nós hoje vemos claramente a formação de colônias que não eram tão presentes na vida paulista. As colônias chinesas, africanas, bolivianas, peruanas, que vão se formando, especialmente na região central aqui de São Paulo. Junto com isso, junto com esses movimentos, há um tanto de gente inescrupulosa querendo lucrar às custas da desinformação desses imigrantes que vêm em situação de vulnerabilidade, querendo o lucro a qualquer preço. E quero dizer uma coisa, a esses que exploram o trabalho escravo, inclusive a esses imigrantes que exploram o trabalho dos seus irmãos imigrantes. O Brasil é um país aberto a todas as culturas, nossa história diz isso, mas eu quero reafirmar aqui que o Brasil e que São Paulo também é um país onde as leis devem ser cumpridas. Nós somos um Estado de direito, nós somos um espaço de respeito aos direitos humanos, e toda e qualquer iniciativa ou tentativa que tente, a partir do desrespeito aos direitos humanos básicos desses trabalhadores, toda e qualquer tentativa de exploração, de lucro a qualquer preço, sem dúvida nenhuma, encontrará oposição nesse parlamentar e em um tanto de parlamentares dessa casa, que não aceitam esse tipo de injustiça. Quero dizer que é importantíssimo que, nesse momento, coloquemos a nossa voz no microfone e falemos por esses que não podem falar. Porque quem é que vai defender o indígena boliviano que vem para o Brasil em condições de escravidão, se não cada um de nós? Quem é que vai defender as crianças que também trabalham em condições de escravidão dentro dessas oficinas? Quem é que vai levantar sua voz para denunciar que essas crianças possivelmente podem estar sendo vítimas de exploração sexual? É momento, sim, sem dúvida nenhuma, de fazermos algo. E por isso eu venho aqui a essa tribuna, nessa tarde, senhor presidente, fazer um apelo ao presidente dessa casa, deputado Barros Munhoz, um apelo aos líderes dessa casa, um apelo ao líder do governo e um apelo a cada um dos parlamentares, que em sua maioria
já assinaram o pedido de CPI. Que essa CPI seja, vou encerrar, senhor presidente, mas que essa CPI seja instalada imediatamente. Doa quem doer. Que a Assembleia se aproprie das suas atribuições de investigação. O Ministério do Trabalho tem feito uma ótima investigação sobre as questões trabalhistas, mas nós temos que nos debruçar nessa casa sobre, especialmente, a grave violação, a gravíssima violação dos direitos humanos e a injustiça. Eu encerro aqui, senhor presidente, lembrando um texto bíblico da minha tradição protestante, muito utilizado pelo movimento dos direitos civis dos Estados Unidos, pelo reverendo Martin Luther King, que citava o profeta Amós e dizia que a justiça corra como um rio. Que nesse momento de gravíssima e de flagrante injustiça, a Assembleia seja um instrumento para que a justiça corra como um rio no estado de São Paulo, senhor presidente. Era isso que eu tinha a dizer, muito obrigado. Senhor presidente, Carlão Pinhatari, deputados que estão aqui, deputado Gianazzi, Pedro Bigardi, Marcos, enfim, os deputados que estão aqui nesse momento na Assembleia, eu gostaria de ter aqui a oportunidade de utilizar 1 minuto e meio da minha fala para uma denúncia gravíssima, senhor presidente. Vossa Excelência tem acompanhado a luta que tenho empreendido nessa casa com relação às graves denúncias sobre trabalho escravo no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo. Fiz um pedido de CPI nessa casa, apoiado por 42 parlamentares que assinaram. Foi-se entendendo que havia impedimentos regimentais e apresentei um projeto a essa casa de alteração do regimento para que, por excepcionalidade, a CPI do trabalho escravo fosse instaurada imediatamente nessa casa, senhor presidente. Já temos a assinatura de 10 líderes e quero, para reafirmar o meu compromisso com essa luta, o compromisso de luta dessa casa contra o trabalho escravo, quero que se coloque aqui no telão uma matéria de 1 minuto e 30 segundos da Rede Globo de hoje, do SPTV, que mostra a prisão flagrante de 2 pessoas envolvidas na exploração do trabalho escravo. Faço a solicitação que seja... Vianos foi preso por suspeita de manter um grupo de imigrantes em regime de trabalho escravo numa oficina no centro numa oficina do centro da capital paulista. Os trabalhadores eram obrigados a cumprir mais de 15 horas de jornada em condições precárias de alojamento e com pagamento irrisório. Os policiais querem saber para onde iam as roupas feitas nas oficinas. Foi no prédio antigo, no bairro do Bom Retiro, que os policiais encontraram este cenário. Salas pequenas, apertadas, pouca ventilação e muitas máquinas de costura. Uma denúncia anônima levou os investigadores às 3 oficinas que funcionavam no local, onde ninguém parece querer dar explicações. Porque já foi a delegacia, então tem que falar com o dono, né? Com o proprietário, dono. Alojamentos precários, com colchões no chão, alguns beliches também com amontoados de roupas, né? Também em outros cubículos feitos através de divisórias dentro dos próprios salões das oficinas. 14, 15 horas de serviço seguidas, somente interrompidas por rápidas pausas para o almoço. 15 trabalhadores que estavam nas oficinas no momento em que a polícia chegou foram encaminhados à delegacia para prestar depoimento. 2 responsáveis pelas fábricas de roupas foram presos. Eles também eram bolivianos. Ao todo, 17 estrangeiros estavam na oficina, entre eles uma mulher com uma criança no colo. A polícia agora vai analisar as etiquetas das roupas para tentar identificar os compradores e localizar as lojas que revendiam as mercadorias. Senhor presidente, estão aí, é mais uma denúncia, as denúncias são gravíssimas, os indícios são claríssimos. Eu faço um apelo, mais um apelo a essa casa, faço um apelo que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo cumpra o seu papel histórico nesse momento. É inadmissível que em pleno século XXI, senhor presidente, tenhamos gente sendo escravizada no nariz, debaixo do nariz da sociedade paulistana e da sociedade paulista. Algo precisa ser feito. E se o regimento não serve, é inadequado para proteger essas pessoas, ora, que mude-se o regimento. Que o regimento esteja a serviço do cidadão, que o regimento esteja a serviço da vida. Algo precisa ser feito.
E eu tenho certeza, senhor presidente, que a maioria esmagadora dos deputados, a maioria esmagadora dos deputados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, querem a instauração imediata dessa CPI. Apesar de alguns que não vêm a esse microfone, que não se expressam, que não têm coragem de dizer, estarem colocando a mão no gato. Quero dizer que é a hora, esse é o momento em que a Assembleia Legislativa não pode fugir das suas responsabilidades e que tem que enfrentar com a seriedade que tem essa casa e com a importância histórica que ela tem que enfrentar essa grave afronta aos direitos humanos, que são essas denúncias e que é a utilização do trabalho escravo em nosso Estado. CPI, já, senhor presidente.